bem-vindos ao 11º encontro online do IRH. Como sabe, portanto, esta é uma viagem digital que estamos a proporcionar a toda a comunidade RH, que nos vai levar à realização de mais uma edição do nosso evento anual, o Fórum RH, que já tem datas agendadas para 2021. Se ainda não as viu, portanto, passo a informar que reserve na sua agenda o dia 11 de maio ou 29 de junho no estádio do Sport Lisboa em Benfica, como tem sido habitual, para mais uma realização de uma edição do Fórum RH. Contamos com todos vocês. Já temos cerca de 200 pessoas a assistir aqui à nossa sessão. Em tempos de pandemia é preciso uma atenção redobrada para o bem-estar emocional de todos os colaboradores e é isso hoje que vamos promover, este debate, falar com vários especialistas que nos vêm aqui explicar e falar das suas experiências profissionais. Começo aqui por apresentar duas referências nestes setores. A Teresa Bartolomeu e o Manuel Somer são personalidades que representam instituições que nos apoiaram a organizar esta sessão. Começo então por apresentar a Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Medis, que nos últimos 3 anos tem vindo a materializar o programa Empresa Saudável, trazendo ao segmento corporate uma nova forma de pensar a saúde dos seus colaboradores. Boa tarde, Teresa. Antes de iniciarmos aqui propriamente dito a apresentação da nossa mesa redonda, começo por perguntar aqui fazer uma questão introdutória ao nosso tema. A preocupação das empresas com a saúde mental dos seus colaboradores tem vindo a crescer e observamos um aumento de investimento da empresa nessa área. A Teresa considera que a pandemia veio de alguma forma acelerar a adoção de uma cultura saudável nas nossas organizações, Teresa? Boa tarde a todos. Obrigada, Vanessa, obrigada ao IRH por ter organizado este debate. Eu gostaria, antes de responder diretamente à sua pergunta, de contextualizar aquilo que é a situação que nós estamos a viver neste momento. Nós estamos, com esta pandemia, perante uma situação que não tem precedentes, que logo à partida impacta elevadas taxas quer de stress, quer de ansiedade. Mas não só. Adicionalmente, as medidas que foram introduzidas, como por exemplo a quarentena, provocaram modificações em tudo aquilo que é a vivência das pessoas no dia-a-dia, nas atividades que têm diariamente, nas rotinas que têm habitualmente e nos seus espaços de lazer, que são também uma componente muito importante do dia-a-dia das pessoas, que trazem por sua vez estas alterações outras modificações como a solidão, a depressão e até comportamentos muitas vezes nocivos que adotam como reação àquilo que estão a viver. Já no início da pandemia foi lançado um estudo pelo Instituto de Psicologia Clínica e Forense que mostrava que 49% dos 10.000 portugueses inquiridos já na altura referiam um impacto psicológico moderado ou grave. Portanto, já nessa altura nós tínhamos a evidência e as pessoas referiam que a pandemia estava a ter impacto nas suas vidas a este nível. Depois, várias publicações mostram também que, considerando as 4 fases que têm estado a ser faladas relativamente à pandemia, a 4ª fase é aquela que tem como consequências, ou que vai ter como consequências, quer a depressão, quer as perturbações do stress pós-traumático naqueles que sobreviveram à doença, mas também um contexto económico muito difícil. Portanto, é esta 4ª vaga que nós, como organizações, vamos ter que estar preparados para lidar com elas e de alguma forma promover aquilo que pode ser a saúde e o bem-estar dos colaboradores face a esta realidade que sabemos que está a acontecer. Precisamente sobre esta realidade, eu gostava de deixar mais 2 notas. Uma relacionada com as novas formas de trabalhar e a outra sobre aquilo que tem que ser feito para garantir a saúde dos colaboradores como um todo. Relativamente às novas formas de trabalhar, não basta preparar as organizações tecnologicamente para o trabalho em casa. Essa, se calhar, é, digamos que a parte mais fácil para as empresas.
há que ter em consideração o contexto em que nós vamos colocar as pessoas em casa a trabalhar, não é? E vamos ter que pensar que vão ter filhos, e ainda há pouco falávamos aqui todos antes de começarmos o webinar sobre isso, que estas pessoas vão estar a trabalhar com filhos em casa, vão estar a partilhar provavelmente o seu espaço de trabalho com outros familiares que também estão a trabalhar em casa e, portanto, nestas condições o acompanhamento dos colaboradores tem que ser mais próximo. Se nós, quando estamos a trabalhar nas nossas organizações, chegamos de manhã à empresa e conseguimos ver como é que estão as nossas pessoas, à distância nós temos que promover isso e temos que promover, sobretudo, uma escuta eficaz para percebermos se as pessoas estão bem ou não estão bem e, de alguma forma, endereçarmos precocemente aquilo que podem ser fatores de risco destas pessoas. Sobre a saúde como um todo, e agora respondendo mais diretamente à questão que a Vanessa estava a colocar, eu acho que sim, acho que esta pandemia veio de alguma forma acelerar, por tudo aquilo que eu também já estive a falar, veio acelerar este processo de garantir e de contribuir para que as pessoas efetivamente mantenham uma saúde global na empresa. Eu acho que há aqui um fator que é muito relevante, nós temos estado a falar daquilo que é o impacto da pandemia. O impacto da pandemia não é só pela pandemia em si, é por tudo aquilo que impacta nas outras doenças que não são a Covid-19. Portanto, estamos aqui a falar de doenças, ainda hoje de manhã nas notícias falavam das 37 mil consultas que diariamente, desde que a pandemia começou, deixaram de ser feitas. Eu não referia só a essas consultas, eu referia, por exemplo, também o diagnóstico tardio do cancro, que é uma realidade hoje em dia já em Portugal, e portanto temos aqui muitos colaboradores nossos que neste momento têm medo de procurar os cuidados de saúde e que isso vai ter a longo prazo consequências nefastas na sua saúde. Portanto, a agravar tudo aquilo que estive a falar até agora, sabemos que temos que preparar as nossas empresas para dar estas respostas. Portanto, existe uma grande necessidade, não só de estarmos atentos, mas depois de termos aqui uma estratégia, tal como temos para outras áreas de negócio, que de alguma forma garantam que nós continuamos a permitir às pessoas que tenham hábitos de vida saudável, e portanto temos que transformar aquilo que já fazíamos com os nossos colaboradores presencialmente e esse é um exemplo daquilo que a nossa própria empresa, a Meri, está a fazer relativamente ao programa Empresa Saudável, é que materializou esse programa neste momento num programa online. Esta é uma das medidas que eu partilho convosco, que nós adotámos, de forma a continuar a garantir que as pessoas tenham uma alimentação saudável, fazem exercício físico, mas sobretudo também cuidam da sua saúde mental. E portanto esta foi uma transformação que tivemos que fazer e é uma transformação que urge face ao contexto que eu acabei de referir. Muito obrigada, Teresa. Vamos ter a oportunidade de ouvir mais para a frente, até porque a Teresa Bartolomeu aceitou ser a moderadora desta sessão. Passo agora a palavra ao Manuel Somero. O Manuel é Country Manager da Pulso Portugal, está a trabalhar neste setor há mais de 25 anos, é psicólogo clínico e doutorado pela Universidade da Suíça e a Universidade Autónoma de Lisboa. Boa tarde, Manuel. O que eu tenho para lhe perguntar e para também ajudar aqui a introduzirmos este tema é que ferramentas da psicologia existem para podermos prevenir e avaliar os riscos psicossociais. Obrigado Vanessa, obrigado também Teresa e obrigado também ao IRH por esta excelente iniciativa, não é? E realmente em nome de toda a equipa aqui da Pulso, realmente queria exprimir o nosso orgulho de podermos mais uma vez estar aqui convosco e a patrocinar este evento. E também realmente uma boa tarde e um bem-aja a todos os participantes e também aqui aos palestrantes. Realmente todos são pessoas muito envolvidas e preocupadas com o tema dos riscos psicossociais, não é? E há aqui uma pequena nota que eu gostava realmente de dizer, que é
O legislador português já há muitos anos inscreveu na legislação realmente a palavra riscos psicossociais. Mas há aqui uma coisa muito interessante que eu gostava de partilhar a título mais pessoal e da minha observação desde o início da pandemia, é que até ao início da pandemia, digamos, a parte do termo psicossociais realmente não estava muito, enfim, não era uma prioridade para muitas empresas, não é? E aquilo que nós notamos aqui realmente no nosso dia-a-dia, que temos aqui, enfim, linhas de apoio, oferecemos aqui uma série de serviços enfim, de apoio concreto às pessoas, nós notamos que realmente as pessoas estão muito sedentas de justamente pedir ajuda para aquele aspecto mais não só da sua vida pessoal, mas também com os desafios atuais de trabalhar tão diferentemente e dos locais de trabalho serem tão diferentes, não é? Estávamos também a falar há bocadinho, ser em casa, ser, enfim, aqui num contexto em que aquela conciliação, enfim, vida-trabalho tornou-se de repente uma coisa completamente nova, completamente diferente, não é? Antigamente a conciliação vida-trabalho era uma coisa, neste momento a conciliação vida-trabalho é uma coisa totalmente diferente, que afeta o bem-estar, que afeta o equilíbrio e que também representa um grande desafio para muitas pessoas, não só para os colaboradores, mas eu também queria aqui mencionar também realmente, digamos, o quanto isto afeta também as chefias, sobretudo as chefias intermédias, que desde os tempos desta pandemia e deste confinamento, não é? De cada vez mais de nós, realmente estão aqui perante uma série de desafios, não é? De liderança, que de facto são desafios para muitas pessoas vividas de forma como algo de sobre-humano e muito difícil de saber, não é? Mas voltando, e realmente por isso também dando aqui a palavra também aqui aos palestrantes, realmente, claro, a prevenção é fundamental, Vanessa, aquilo que falou, mas para haver uma boa prevenção tem que haver um diagnóstico, não é? Quer dizer, não vamos fazer uma prevenção, enfim, cada empresa é diferente, enfim, estávamos aqui a ver a Helena Maria do Porto de Sines tem a sua realidade, enfim, não é uma realidade muito específica, nós todos temos realidades difíceis, por isso é preciso tentar perceber quais é que são os riscos psicossociais que cada empresa tem. Por isso é preciso fazer um diagnóstico, não é? E sim, a psicologia tem muitas ferramentas para fazer diagnósticos, a Pulso também tem várias ferramentas realmente que medem o pulso às organizações. E realmente, dito isto, eu propunha passar aqui a palavra realmente aqui aos palestrantes, porque realmente são eles e elas que efetivamente têm, enfim, trabalham no dia-a-dia as melhores práticas no terreno e de facto são conhecedores e donos do melhor know-how possível. Por isso, a voz. Obrigado, Manuel. Obrigada ao Manuel e à Teresa mais uma vez por esta breve introdução ao tema. De facto, vamos começar aqui com o debate e passo a palavra desde já também à Teresa, que irá, como disse há pouco, moderar esta sessão e apresentar os nossos intervenientes que têm realidades e experiências bastante diferentes, portanto, fica aí desse lado. Teresa, esteja à vontade. Obrigada, Vanessa. Bom, realmente, como a Vanessa já disse, nós hoje estamos com 3 ilustres oradores com currículos profissionais muito cheios e eu desafiei estes colegas hoje aqui, estes oradores, a identificarem-se com uma frase que de alguma forma ilustra aquilo que estão a fazer neste momento em termos profissionais. E como tal fazia uma breve descrição relativamente a cada um e começaria já pelo José Magalhães. O José Magalhães é atualmente o presidente da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho do INE e no mandato de 3 anos da comissão a que preside atualmente, precisamente no INE, tem como conjunto referencial querer e querer. Partilhar é preciso. Este é efetivamente o conjunto referencial que partilhou connosco. A Helena Silva é diretora de Recursos Humanos da Administração dos Portos de Sines e do Algarve e adota como lema as palavras da Presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen.
e que consta da Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 e que diz que não devemos ser tímidos, devemos ter orgulho no trabalho realizado e ser ambiciosos quanto ao rumo a seguir. E obrigada, Helena, por partilhar connosco. O Nuno Oliveira é diretor de Recursos Humanos da Zurique Portugal desde 2014, conta com cerca de 20 anos de experiência profissional nas diferentes áreas de recursos humanos, mercados e setores de atividade e considera-se um apaixonado pelas áreas da inovação e da sustentabilidade. E encontra no seu desporto, e muito bem, o seu escape. Obrigada aos três por esta partilha e pronto, neste momento passava-lhes a palavra para que possam partilhar connosco também as suas boas práticas das suas organizações nesta temática, começando já por interessar ao José a primeira pergunta. Quais os principais desafios que a pandemia trouxe e que medidas foram necessárias adotar para garantir a saúde e bem-estar nas novas formas de trabalhar? Muito obrigado, Teresa. Boa tarde a todos e a todas também. Um agradecimento ao IRH da RH Magazine, na pessoa da Vanessa, pelo convite que foi feito, e é com muito gosto que estou aqui em representação do Instituto Nacional de Estatística e da sua área de Gestão de Recursos Humanos, para partilhar, com a modéstia possível, das áreas em que todos nós integramos, nomeadamente nesta que é a Administração Pública, algumas das experiências que eventualmente fizemos aqui. É evidente também que quero remeter aqui um agradecimento pela presença, pela simpatia e pela organização à Teresa, como moderadora desde o seu início, e ao Manuel Sommer, enfim, para além de tudo mais, meu particular amigo. Relativamente a esta questão dos desafios, eu permitia-me dizer algo simples. Podíamos estar aqui provavelmente toda a tarde e não chegaríamos a identificar todos os desafios que eventualmente esta questão da pandemia nos veio trazer. Mas eu resolvi, em termos de reflexão, colocar dois. Um deles, mais de caráter, se quiserem, filosófico, e que dei pelo tema "É preciso compreender o impacto do contraditório existencial". E passo aqui. No final do ano de 2019, estávamos nós todos a programar para a próxima década sinais altamente positivos em termos da gestão de recursos humanos, da saúde, da segurança, da igualdade, de tudo mais. E, de repente, quase sem darmos por isso, não é? Em março, atingimos uma situação que era inimaginável. Curiosamente, essa situação que era quase inimaginável veio trazer alguns recatos que a Teresa há pouco já falou, e que de alguma forma nós tivemos que nos adaptar. Se a lavagem de mãos e a desinfecção, como, enfim, uma recomendação sanitária, nós conseguimos mais ou menos adaptar-nos, embora neste momento já não sabemos fazer mais nada, senão desinfetar as mãos e lavar as mãos, tivemos outro tipo de fatores que foram preocupantes. Um deles tem a ver com a máscara em permanência. O outro tem a ver com o distanciamento, nomeadamente pondo em causa os afetos primários. E o outro, o confinamento. Portanto, o ficar em casa, permanente. Estas situações não aprendemos ao longo da vida. Não nos foram ensinadas em nenhuma fase da nossa vida. Nomeadamente a máscara e o distanciamento, em nenhuma situação aparece. Nem nas aulas, dou aulas em gestão de recursos humanos e em psicologia, e nunca ensinei aos meus alunos que a máscara em permanência e o distanciamento fossem algum propósito funcional para gerar boa situação. O que é que isto veio dar? Isto veio dar algumas situações que para mim foram curiosas, que é, nós passámos a ter uma vida profissional em casa, e estou a falar da minha experiência, porque na administração pública teletrabalho é quase que inexistente, teletrabalho é quase uma palavra que não existe, nomeadamente pela experiência, e falo da instituição onde estou. Passámos a estar em casa, residentes em casa, passámos a ter um déficit fantástico a nível da vida pessoal, e passámos a ter uma vida familiar em excesso. Estamos em família sem estar em família. O que quer dizer que este contraditório veio pôr em causa um dos programas mais importantes para a próxima década, que era o programa 3 em linha, a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Estas situações, o que é que nos vieram trazer? Vieram-nos trazer uma subida claramente dos níveis de ansiedade, mas níveis de ansiedade acompanhados pelo medo e pela preocupação, a nível individual, a nível familiar e a nível organizacional.
O outro desafio, falando só em desafios, o outro desafio que elenquei para aqui é um desafio que é provocatório. Não há a mínima hipótese. O futuro terá que ser encarado com uma organização de trabalho e uma liderança completamente diferente daquelas que existem hoje. Não é mais possível termos a organização de trabalho que temos presentemente, nem as lideranças que temos presentemente. Temos todos que nos adaptar, temos todos que nos reformular, reconverter, o que quisermos. O que é que nós fizemos nesta fase inicial? Muito rapidamente também. Confinámos totalmente em março, 650 trabalhadores em casa, tirando as pontas que tinham que estar a fazer a sobrevivência. Desconfinámos gradativamente no verão, convencidos que afinal havia uma luz que não era propriamente uma vela que se apagasse. Voltámos novamente ao plano de confinamento mais parcial a partir do plano de emergência. Passámos a utilizar o teletrabalho, que teve um primeiro nome, trabalho a partir de casa, que era uma coisa giríssima, trabalho a partir de casa, que agora, portanto, configurámos em teletrabalho. Passou a ser uma rotina, essa situação. O que é que nós fizemos também? Retomámos uma filosofia que já tínhamos instalado dentro do INE em 2014, que era equipe multidisciplinar, que reúne-se sempre ao lado do Conselho Diretivo para coadjuvar nas decisões. Envolve o Departamento de Recursos Humanos, a Logística, a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, o Médico do Trabalho e o Técnico de Segurança. Funcionam em permanência ao lado do Conselho Diretivo para as decisões que são precisas tomar, sejam as macros, sejam as de acompanhamento. Fizemos também o quê? Fizemos também reformulámos a nossa política de informação, agora direcionada para a casa, muito direcionada para a questão da pandemia e muito direcionada para o manter a relação com a instituição, que às vezes sentimos que era pausada em determinadas situações. Fizemos também outra questão, que foi, criámos para além da aplicação exaustiva das regras da Direção-Geral de Segurança, fizemos-la todas, e criámos um sistema de acompanhamento Covid para os casos suspeitos ou casos positivos, de monitorização, que é feita pelo médico do trabalho com o técnico de segurança. Por outro lado, também porque percebemos que as pessoas em casa nem todas tinham condições tecnológicas para corresponder aos desígnios, porque foi uma situação muito rápida, foi uma situação muito fulgurante, não havia VPNs para toda a gente, não havia situações para toda a gente. O que é que nós fizemos? Estabelecemos uma espécie de linha aberta entre as pessoas em casa e a instituição, utilizando a videoconferência sempre que possível e utilizando o contacto telefónico sempre que possível. A outra questão que fizemos também foi manter em funcionamento a medicina do trabalho. Portanto, a medicina do trabalho do INE funciona com a colaboração do psicólogo de saúde ocupacional, portanto, que só intervém por orientação da medicina do trabalho, mas mesmo confinados, ela esteve sempre em funcionamento. Portanto, para a primeira pergunta, obrigado, Teresa, e obrigado por me ouvirem também. Obrigada, José, por esta partilha. Passava, se calhar, agora a palavra à Helena também, para nos falar dos desafios e das medidas que foram adotadas. Helena, está em mute. Está em mute. Helena tem o som desligado. Ok. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao IRH o convite que me foi dirigido. Cumprimentar particularmente a Teresa Bartolomeu, da MEDIS, porque também é nosso parceiro no âmbito de seguro de saúde, e o Dr. Manuel Salmer, que também é nosso parceiro no programa APS Apoia, que no fundo dá apoio jurídico e legal, financeiro e fiscal e psicológico e pessoal, que se demonstrou uma mais-valia neste período de pandemia e que foi uma excelente ajuda, particularmente pelos seminários que tem levado a cabo e que nos tem ajudado em casa e no trabalho a ultrapassar esta grande dificuldade. Cumprimentar também os parceiros de painel. Bem, a APS teve a sorte de contar com uma série de pessoas a apoiar-nos nesta fase. Uma das pessoas, conforme já referi, foi exatamente a Pulso Portugal. Depois temos a ginástica laboral, que passou a ser online e, portanto, as pessoas participavam, quer em casa, quer as poucas que estavam no trabalho, participavam nestas aulas e continuam a participar porque mantemos o formato.
e, portanto, tem sido um momento de grande alegria e de partilha. O nosso grupo desportivo e cultural também continuou a fazer as suas iniciativas, e para convocar as pessoas aqui para o pé da empresa, nós temos a sorte de ter uma área jardinada à frente do edifício, e então fizemos aulas com grande distanciamento, mas fizemos as aulas presenciais para aquelas pessoas que queriam cá vir à APS, e no fundo acabarmos também por conviver um pouco e trocar algumas ideias uns com os outros. O médico, como também temos um serviço de medicina privativo, o médico da medicina curativa e o médico da medicina do trabalho, mesmo nas alturas em que houve necessidade de recolhimento, estiveram sempre online a prestar apoio psicológico e apoio médico, quer aos trabalhadores, quer às suas famílias. Tivemos também o apoio, obviamente, das técnicas de segurança e saúde no trabalho e da nossa Comissão para a Segurança e Saúde no Trabalho. Portanto, aquilo que concluímos é que existe, de facto, aqui uma forte interseccionalidade e uma interseção entre múltiplos fatores, tendo sido possível ultrapassar esta situação de crise, exatamente porque já estávamos organizados de uma forma multidisciplinar, com vários atores a darem feedback sobre quer a medicina do trabalho, quer as técnicas de segurança e saúde no trabalho, quer a pulso na parte dos riscos psicossociais e nos fatores de risco. E tivemos ainda a coincidência de termos feito um diagnóstico no final de 2019 e que com certeza, através da pulso, e que com certeza nos será muito útil agora no seguimento, quando fizermos uma nova avaliação, para vermos de facto qual foi o resultado de toda esta situação e se ao nível dos indicadores de bem-estar e ao nível dos fatores de risco, se com esta situação pandémica, se melhoramos ou se agravamos estes fatores. Sendo que do resultado do inquérito que fizemos, nós obtivemos nos indicadores de bem-estar um excelente resultado, em que a empresa é de facto uma empresa de risco baixo. O único indicador em que pontuou abaixo da população de referência foi no stress, e as pessoas indicaram que o stress é porque não conseguem relaxar imediatamente a seguir ao trabalho, particularmente nas equipas de turnos e nas equipas de trabalho em escala, porque as escalas são de 24 horas e os turnos são de 12 horas, e portanto nós sabemos que estes turnos e estas escalas têm um forte impacto no bem-estar das pessoas, mas os horários são escolhidos pelos trabalhadores e, portanto, desde que sejam legais, o Conselho de Administração não impõe outro tipo de horário. Mas, de facto, as pessoas referiram que este tipo de horário de trabalho traz-lhes algum stress, particularmente porque não conseguem relaxar imediatamente a seguir ao trabalho. Na parte dos resultados dos fatores de risco, tivemos um resultado menos positivo e foi particularmente prejudicado pela exigência do trabalho. De facto, nós somos um porto energético, movimentamos cargas energéticas, recebemos os maiores navios do mundo e, portanto, eu penso que isto terá uma forte influência naquilo que é a exigência e o nível de responsabilidade, desde as tarefas consideradas mais básicas até às tarefas mais complexas. Temos atravessado este período com alguma tranquilidade, temos estas pessoas todas a apoiar-nos, esperamos que quando voltarmos, embora eu considero que se calhar vamos ter um Covid forever, mas vamos ver como é que isto corre. Se não for o Covid, parece-me que serão outras situações, não é? Ao nível climático, etc. Portanto, dificilmente, ou eu diria que o mundo nunca mais será como era de antes, não é? Será um mundo, o célebre mundo VUCA, caracterizado pela volatilidade, pela incerteza, pela complexidade e pela ambiguidade. E, portanto, obviamente que teremos que nos adaptar a estas novas formas de estar na vida e perceber que o trabalho não é apenas um meio para ganhar um salário para vivermos. Implica as relações sociais,
um lugar na sociedade, bem como oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. E, portanto, é isto que nós temos que trabalhar. Muito obrigada. Obrigada, Helena, por esta partilha desta visão global da saúde, que é mais do que só a saúde física e é mais do que ir só para o local de trabalho, é muito mais do que isso. E obrigada mais uma vez, e passava a palavra ao Nuno Oliveira para partilhar também a sua experiência nesta área e que desafios e que medidas é que a Zurique adotou. Bom, obrigado e boa tarde uma vez mais, boa tarde à Teresa, boa tarde à Vanessa, aos meus colegas palestrantes e acima de tudo também aos cerca de 200 participantes que dedicaram algum do seu tempo, imagino eu, nas agendas ocupadíssimas que todos temos, principalmente agora, para ouvirem um pouco das nossas partilhas. Desafios, bom, o que é que eu posso acrescentar àquilo que os meus colegas já referiram? Eu diria que numa fase inicial, e sendo a Zurique uma companhia de seguros, está habituada a avaliar riscos, acaba por ser muito interessante pararmos com um risco que, por muitas que fossem as avaliações que de alguma forma levávamos a cabo, em rigor aquilo que temos que dizer é que não existia um plano de contingência especificamente definido para uma pandemia. E acho que isso por si só mostra o nível de orientação que todos tínhamos para, enfim, reagirmos num espaço de tempo recorde para, acima de tudo, salvaguardarmos aquilo que foi, desde o princípio, a nossa prioridade, a segurança das pessoas. Acho que, desse ponto de vista, conseguimos tirar partido do facto de sermos uma multinacional presente em mais de 150 países e, na prática, em janeiro, principalmente pelos nossos colegas do Oriente, em janeiro começámos a trazer este tópico para cima da mesa com ações concretas a partir do mês de fevereiro. Desde o cancelamento de um conjunto de eventos, como saberão, a nossa atividade é uma atividade intermediada que implica um elevado grau de relacionamento, nomeadamente com os nossos parceiros, e, portanto, tudo quanto sejam eventos ou reuniões que pressupunham um cariz mais presencial, a partir do mês de fevereiro nós começamos a cancelar e a remeter tudo, ou para um compasso de espera inicial para nos reorganizarmos, ou no momento imediatamente posterior para eventos virtuais. A nossa preocupação inicial foi como é que conseguimos colocar 100% das nossas pessoas em casa quando, e o Gê Magalhães julgo que também aflorou este aspecto, quando cerca de 60% dos nossos colaboradores é que tinham, vamos lá, os equipamentos considerados necessários para poderem trabalhar a partir de qualquer lugar. E vou literalmente partilhar a imagem que todos nós facilmente conseguimos idealizar, que é monitor e CPU debaixo do braço e vamos embora todos para casa, porque de facto aquilo que queremos é garantir acima de tudo a segurança das nossas pessoas. E eu diria que esse foi o grande e primeiro stress test que tivemos, porque de alguma forma vínhamos promovendo uma política de flexwork desde 2016, mas convenhamos, uma coisa é flexwork, como já foi falado, inclusive pela própria Teresa, não é? Com um conjunto de pressupostos, nomeadamente estarmos serenos e muito calmos em casa a trabalhar. Outra coisa é, numa situação de confinamento, com toda uma família por trás e com todas as crianças que já fazem parte e são presença assídua das nossas calls de trabalho. E, portanto, depois de termos garantido esta situação, e felizmente conseguimos fazê-lo no início logo de março, paramos com uma outra grande preocupação, que é a questão da cultura. Ou seja, se temos na questão da proximidade aquilo que é e continua a ser o nosso grande fator diferenciador, não só a nível interno, como também ao nível dos nossos parceiros e ao nível dos nossos clientes, como continuar a trabalhar e a garantir o mesmo grau de proximidade a partir do momento em que estamos todos a trabalhar a partir de casa. E, portanto, claramente vimos a cara com todo um conjunto de dúvidas e questões que se nos foram deparando e, acima de tudo, foram sendo debatidas em conjunto com todos os colaboradores e com todas as equipas. E, portanto, a vertente cultural, a vertente organizacional foi, se quisermos, o aspecto que deu mote
ao programa que lançámos na altura e que já tivemos a oportunidade de divulgar anteriormente, o Be Connected, muito com o intuito de trabalhar nos 3 grandes pilares: o pilar da cultura organizacional, o pilar das competências, porque de alguma forma tínhamos todo o universo de ferramentas que estavam ali à nossa disposição e que nós não utilizávamos, e portanto temos que fazer todo um shift e toda uma mudança de mindset para de uma semana para a outra começarmos a utilizar e a reunirmos frequentemente por canais que não utilizávamos até então, e de facto, deste ponto de vista, o trigger foi esse: trabalharmos a cultura organizacional, desenvolvermos competências e simultaneamente garantirmos a saúde e o bem-estar das nossas pessoas como principal forma de sustentabilidade do nosso negócio, porque enquanto negócio intermediário é um negócio que, lá está, pressupõe um elevado número de interações com os nossos parceiros e, deste ponto de vista, aquilo que não podíamos de maneira nenhuma deixar cair era precisamente a qualidade e o nível de serviço e a capacidade de resposta que, numa circunstância destas, era ainda mais expectável podermos vir a ter e ser desafiados por parte dos nossos parceiros. E de facto, quando falamos de toda uma situação de pandemia, o trigger desde o princípio, que tem sido muito alimentado no âmbito do Be Connected, é tentarmos, em vez de nos focar nas partes menos positivas e que se calhar grande parte delas não dependem de nós, tentarmos focar nas oportunidades e nas partes mais positivas, até como resposta para trabalharmos logo esta questão tão importante que nos traz aqui hoje, que é a questão dos riscos psicossociais e da saúde mental. E portanto esse foi um trigger e um paradigma que de alguma forma 8 ou 9 meses, curiosamente não nasceu ainda nenhuma criança, ou melhor, nasceu, mas não fruto disto, mas a verdade é que 9 meses depois de estarmos a experienciar esta jornada, olhamos para trás e é com muito orgulho que vemos todo um conjunto de coisas que foram implementadas num espaço de tempo que em circunstâncias normais provavelmente demorariam, teríamos que acrescentar um 0 à frente, ou seja, demorariam, em vez de não chegar a um ano, demorariam seguramente 10 em alguns casos a serem desenvolvidos e implementados. Isso é o aspecto mais positivo que conseguimos trazer aqui de tudo isto. Qual é o next step e qual é o next challenge? É transformarmos aquilo que foram processos resultantes de reações em processos mais robustos e adaptados àquilo que muitos de nós já apelidamos do novo normal, mas que seguramente farão parte de uma realidade que jamais vai voltar a ser igual àquela que conhecíamos antes. Muito obrigada pela sua partilha também e daquilo que o desafio que a Zurique efetivamente teve e aquilo que implementou. Eu ia-vos lançar a última questão aos 3, que é uma questão que de alguma forma em parte vocês já responderam e que tem a ver com o modo como as organizações estão a lidar com as alterações a nível psicossocial. Portanto, já falámos aqui, mas para as pessoas que nos estão a ouvir, que mensagem-chave é que vocês gostariam de deixar nos breves minutos que ainda temos? Mensagem-chave sobre esta temática é que vocês gostavam de deixar para quem nos está a ouvir? E começaria agora ao contrário, pela Helena. Portanto, eu diria que para o futuro, obviamente que vamos ter que tirar lições do que é que foi estes meses a viver neste modelo e aproveitar as lições que tivemos para robustecer e consolidar num futuro que na minha forma de ver, não será mais igual àquilo que foi o passado. E, portanto, é tirarmos daqui as lições e aproveitarmos esta que também é uma grande oportunidade para o futuro no trabalho, particularmente protegendo aquelas pessoas que têm responsabilidades familiares e responsabilidades do cuidado, que já se percebeu que não podem ter um horário de trabalho fixo, como têm as pessoas que não têm que já não têm esse tipo de responsabilidades. Nós aqui percebemos que tivemos que, nesta altura de pandemia, acordar com as pessoas os horários que elas tinham que apoiar os filhos. Então, nessa altura, estavam desligados e nós, os mais velhos, ajustarmos a trabalhar um bocadinho mais à noite, fora de horas, para apoiarmos as pessoas que estavam em casa. E, portanto, tivemos que fazer essa gestão no sentido de haver um maior equilíbrio entre, de facto, aquilo que foram grandes necessidades familiares, eu considero que muitas vezes muito superiores àquilo que foram as necessidades das empresas.
Claro que nós somos uma empresa um pouco diferente, porque na parte operacional tivemos que manter as pessoas a fazerem os seus horários e, portanto, nunca será uma empresa, como estava a falar ali o Nuno Oliveira, que terá que toda a gente de repente ir para casa, porque nós não tínhamos possibilidades de fazer isso e, portanto, os serviços operacionais mantiveram-se, não é? E praticamente só a parte mais administrativa é que foi para casa. E lógico que neste cenário foi mais fácil nós nos conjugarmos as pessoas, e temos também uma população em que há pessoas muito mais velhas e pessoas muito jovens. E os velhos também são muito mais do que são os jovens. E, portanto, nós podemos fazer essa gestão, apoiar os jovens com as suas necessidades familiares e apoiar também aqueles velhos que têm necessidades do cuidado, particularmente com os pais, com os avós, etc, etc. Portanto, julgo que é com esta parte que temos que aprender e ver como é que nos vamos organizar de uma forma mais consolidada no futuro. Depois, esperar que, de facto, o poder político aproveite esta experiência das empresas, estou a falar nas empresas do setor público, do setor empresarial do Estado, das empresas privadas, aproveitar aquilo que foi a sua criatividade e transferir isso para as políticas públicas, porque, de facto, sem políticas também sólidas, também dificilmente as empresas e as pessoas poderão avançar. Portanto, os governos terão aqui que estudar novas formas na segurança social, novas formas de pagamento, garantir os salários às pessoas, garantir os empregos em diferentes modalidades e deixar-nos pensar que o emprego presencial é mais produtivo do que o emprego à distância. Portanto, no fundo, é esta mensagem que eu quero deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena. Sem dúvida aqui mensagens para o futuro, mas sobretudo aqui é esta visão daquilo que é a necessidade de avaliar necessidades específicas e dar-lhes resposta. E já falámos disso aqui neste fórum várias vezes, que é preciso ver o que é necessário fazer, não é? E não adotar algo standard. Portanto, temos que ir de encontro àquilo que são as necessidades de trabalho e as necessidades não só de trabalho, mas também de contexto familiar dos colaboradores. José, passava-lhe a palavra agora para deixar as suas mensagens também finais. Muito obrigado. Muito obrigado, Teresa. Gostava de muito rapidamente dizer o seguinte: o presente e o futuro estão jogados um com o outro e não é possível fazer esse jogo-for se não houver uma estrutura de base em termos de funcionamento. Não vale a pena inventarmos, porque temos leis e legislação perfeitamente adequada, temos projetos e intenções, é preciso adequar. No INE, no presente, o fundamental foi, por exemplo, o plano de ação e o plano de contingência, de características dinâmicas, que continua a funcionar, mas nós temos uma estrutura de base muito consentânea. Temos uma direção de recursos humanos que contempla uma área de psicólogos com especialidade na área da saúde ocupacional, temos uma comissão em funcionamento, temos a medicina do trabalho, como disse, temos um técnico de segurança, que funcionam em conjunto. Mas tivemos uma situação que foi muito importante, que foi em 2017, fizemos a avaliação do stress e do bem-estar, sob o patrocínio do professor Manuel Sommer, meu querido amigo, como consultor. Fomos os primeiros em Portugal que fizemos a utilização do ISW, e os resultados desse instrumento permitiu-nos fazer uma projeção a 4 anos, que, por exemplo, na avaliação do momento presente, permite-nos rodear a situação no sentido de percebermos, já por comparação, com os resultados que temos agora, com alguns contactos que fazemos, qual é a situação psicossocial que temos a nível dos trabalhadores, nomeadamente os que estão em casa há muito mais tempo. Pronto. Sabemos, é importante outra questão, é um trabalho em continuidade que permite que se atinjam determinadas metas. O INE foi galardoado com o primeiro lugar das grandes empresas no Health Workplace Award da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e é uma instituição pública sem autonomia financeira, ok? Mas fazemos avaliação de riscos do posto de trabalho de 2 em 2 anos, fizemos a avaliação dos riscos psicossociais, conforme disse, com o ISW, e temos uma situação de permanente contacto com as diversas adversidades que aparecem, que nos permitiram conciliar alguma resiliência pelo facto da estrutura funcionar no seu todo. Agora também me permite dizer uma questão que tem a ver com isto. O que é importante, a Helena falou há bocadinho na questão do Estado.
Eu só digo o seguinte, a Lei 102 de 2009 diz muito claramente, portanto, o regime jurídico para a promoção da segurança e saúde nos locais de trabalho, diz muito claramente que a avaliação dos riscos psicossociais deve ser feita em pé de igualdade com os outros riscos. É preciso que seja feita na prática, porque se nós olharmos em volta, ela de facto não está a ser feita. E isso é o fator principal. É evidente que o futuro terá que ser, e é o recado, a recomendação de quem tem 47 anos de função, mais de metade dos quais em gestão de recursos humanos, ok? Que é preciso que o futuro, para além de avaliar, diagnosticar, tem que agir, tem que fazer. Temos muitas coisas escritas, mas faz-se muito pouco. E é preciso que o futuro seja gestão de pessoas e não de gestão de recursos humanos. A palavra recurso está a mais. As pessoas têm que ser a essência do futuro. Muito obrigado. Obrigada, José, por essa visão e obrigada também por este ênfase da importância da avaliação, não é? Fazer uma avaliação para depois também haver um rumo e haver um caminho, sim. Nuno, últimas palavras para partilhar aqui com a nossa audiência sobre os riscos psicossociais. Últimas palavras e de uma forma muito objetiva para darmos voz aos nossos participantes, não é? A nossa jornada de avaliação de riscos psicossociais, em bom rigor, podemos dizer com algum orgulho, começou em 2016. A altura em que, e muito bem, decidimos implementar um programa de apoio aos colaboradores com uma de base muito forte na área da psicologia. Não menos relevante, importa salientar que este programa era destinado não apenas aos colaboradores, mas abrangia igualmente o agregado familiar. E eu diria que, falando ou contando uma espécie de história, este ponto de partida foi basilar para toda a restante jornada, porque alguns meses mais tarde começámos a ter os primeiros indicadores que de facto nos começaram a dar pistas sobre as áreas de foco nas quais devíamos incidir grande parte das nossas ações, indicadores esses que posteriormente foram complementados com 2 estudos de avaliação de riscos psicossociais que levamos a cabo e que, curiosamente, independentemente de o termos feito com um espaço de intervalo de tempo de 2 anos e meio, os riscos foram exatamente os mesmos, com uma nuance. As notas e as médias de referência do mercado subiram neste espaço de tempo de 2 anos e meio, o que era um sinal do ritmo que todos estávamos a sentir e que todos estávamos a ter cada vez mais a necessidade de gerir. Abreviando, a grande ilação que, acima de tudo, estamos a tirar ao fim de uma jornada de 4 anos, a trabalhar de uma forma, eu diria já muito sólida esta matéria, é que não podemos considerar ações de uma forma isolada e não podemos trabalhar a pessoa sem trabalharmos o meio que as rodeia. Podemos sempre fazê-lo, mas a taxa de esforço que vamos ter que empregar para obtermos resultados, eu diria, mais visíveis, é elevada. E, como tudo na vida, quando nos deparamos com uma taxa de esforço muito elevada, provavelmente avaliamos a relação custo-benefício, se vale a pena implementar, se não vale a pena, se calhar deixamos como estamos e orientamos para tudo o resto, que são as necessidades de negócio às quais andamos sempre a correr atrás. E, portanto, este, se calhar, é o aspecto que eu mais salientava, ao fim de 4 anos de estarmos a trabalhar, primeiro numa fase mais organizacional, um conjunto de ações muito focadas no awareness, muito focadas no desenvolvimento de um conjunto de ações que, acima de tudo, também visassem o trabalharmos competências específicas. Uma segunda fase, se quisermos, com uma base mais científica, em que procuramos trabalhar já de um ponto de vista mais fisiológico, e esse é um aspecto no qual estamos atualmente a investir fortemente para dotarmos as pessoas do grau de sensibilidade necessária para elas conhecerem as suas próprias características e, em função das suas próprias características e funções, adaptarem estilos de vida que, de facto, deem resposta e previnam determinadas situações, nomeadamente de foro mental, e estamos a começar a trabalhar uma vertente mais holística do ponto de vista de condições e modelos de trabalho. Porque, tal como referimos todos, de uma forma ou de outra, todos nós fomos reativos. E agora, mais do que sermos reativos, importa consolidarmos modelos que, de facto, permitam às pessoas
com a flexibilidade necessária perante cenários que são cada vez mais imprevisíveis, adaptarem-se em função das suas próprias características, em função do seu próprio contexto familiar e, naturalmente, em função das responsabilidades também que cada um tem que assegurar. Dar apenas uma nota, vale o que vale, mas que os números às vezes ajudam a objetivar muito uma conversa. Na jornada de Flexwork que vínhamos promovendo desde 2016, em estudos que levámos a cabo, se considerarmos que a média de tempo que a generalidade das pessoas utilizava ou despendia por dia de casa para o trabalho e de trabalho para casa, estamos a falar de cerca de 2 horas e meia. 2 horas e meia, não é preciso sermos um Einstein para, se extrapolarmos isto para um período de 40 anos, isto significa que nós passamos cerca de 3 anos só em deslocações de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Isto é caso para pensar e para dizer que, se calhar, temos formas bem mais produtivas de utilizarmos estes 3 anos, que não apenas a deslocarmos de carro, a poluirmos o ambiente e tudo mais que nos rodeia, e a canalizarmos todo um conjunto de recursos e todo um conjunto de sinergias para aspectos que, de facto, permitam às pessoas uma qualidade de vida completamente diferente daquela que todos nós tínhamos levando, e que, desse ponto de vista, ninguém desejava a pandemia, mas a verdade é que, se calhar, foi a vacina para um conjunto de outros males que vínhamos alimentando, e olharmos muito seriamente para aquilo que, vou dizer de outra forma, os erros nos quais não queremos voltar a incorrer antes da pandemia e que incorríamos de uma forma reiterada. Fica aqui o mote para, enfim, um conjunto de perguntas e respostas que para aí venham. Obrigado. Obrigada, Nuno. Eu passaria já a palavra rapidamente à Vanessa para ainda termos tempo de alguma forma, respondermos a algumas perguntas da audiência. Muito bem, eu vou tentar também ser rápido. Ouvimos aqui realmente 3 experiências e 3 realidades organizacionais muito diferentes. Nós já sabíamos que 1 hora de sessão iria ser um grande desafio. E tenho aqui uma questão, e peço já a passar aqui a informação das questões que os participantes nos têm colocados. Também deixo já a informação que, se calhar, eventualmente não vamos conseguir responder a todas, porque agora no final surgiram muitas questões, mas depois também por e-mail ou assim tentaremos também ajudar a esclarecer as vossas dúvidas. No entanto, deixo aqui uma questão que posso fazer ao José Magalhães, por exemplo, ou até à Teresa, se quiser aqui partilhar também brevemente a sua visão, da Sofia Martins, que nos deixa aqui uma questão, que é: como é que realizam a avaliação do bem-estar dos colaboradores à distância e com que frequência é que são realizadas estas avaliações, ou que deverão ser realizadas estas avaliações? Muito temos falado na parte do escritório, e desse tema nós também já explorámos e já sabemos aqui um bocadinho, mas quando de facto temos as pessoas em casa e em teletrabalho, como é que nós conseguimos à distância assegurar o bem-estar emocional deles e o bem-estar do trabalho, obviamente? Pode começar, Teresa, por exemplo. Muito bem, então, eu acho que, como é óbvio, e há pouco referi isso, nós ao entrarmos nesta pandemia, houve aqui várias vertentes do negócio que tiveram que ser endereçadas, e esta é uma delas, em que tem que haver um planeamento e tem que haver por parte da área de recursos humanos também este planeamento de acompanhamento dos colaboradores, que vai variar de empresa para empresa, mas lá está, é uma estratégia que tem que ser definida com base naquilo que é a realidade da empresa, com base na avaliação que é feita. Este acompanhamento tem que ser feito com um plano específico e estruturado, lá está. E estes contactos têm que ser feitos para avaliar como é que as pessoas estão como é que as pessoas se sentem, como é que as pessoas estão a viver esta nova realidade, mas lá está, não há, digamos que não há uma receita. Acho que cada empresa, cada organização tem que ter, efetivamente, tem que fazer esta avaliação e ver aquilo que é necessário em termos de acompanhamento dos seus colaboradores. Agora, tem que fazer parte desta estratégia de interessar, tal como se definem estratégias de mitigação de riscos para outras áreas da companhia. Muito bem. José, quer acrescentar alguma coisa? Só muito rapidamente, porque assim, nós tivemos que utilizar as ferramentas que tínhamos, portanto, ou seja, para já não tínhamos respostas, não há respostas para este tipo de questões, muito efetivas. A Teresa disse praticamente tudo o que eu gostaria de dizer, mas só acrescento o seguinte: o que é que nós tentámos fazer com as pequenas ferramentas que temos à mão? Uma delas foi um aproveitamento oportunístico, portanto, um colega nosso estava a fazer o estágio para técnico de segurança,
portanto, o seu trabalho tinha a ver exatamente com a avaliação dos riscos. Utilizámos uma checklist da Autoridade das Condições de Trabalho, adaptámos-la à nossa situação e de uma amostra retirámos um conjunto de notas. O outro mecanismo que estamos a utilizar é, como temos elementos da Comissão em todas as nossas delegações, incluindo também Lisboa, portanto os contactos são feitos telefonicamente. Agora, neste momento o que é que estamos a fazer? Estamos a tentar encontrar um programa que ainda não temos resposta para ele, que seja mais abrangente, conforme a Teresa disse muito bem, que ele tem que ser estratégico, não pode ser apenas pontual. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado nós. Passo aqui agora uma questão de um colega de profissão, Manuel de Carvalho, ao Nuno Oliveira, e passo aqui a citar. Percebi que o Nuno levou a efeito no quadro de avaliação o reforço cultural com 3 variáveis capitais, uma delas foi o desenvolvimento de competências. Perguntava-lhe em que tipologia, se técnicas ou emocionais, e pediria apenas 2 exemplos de competências desenvolvidas no capital humano da Zurique. Nuno, se puder responder. Bom, sim, o difícil aqui é resumir, mas acima de tudo vou dar um exemplo técnica e um exemplo comportamental. Bom, técnica, inevitavelmente, competências digitais, porque, como eu referi inicialmente, tínhamos todo o universo de ferramentas ao nosso dispor, mas ou não estávamos sensibilizados para elas, ou não privilegiávamos. E, portanto, claramente aqui, toda uma dinâmica de trabalharmos a partir de qualquer lugar e de qualquer forma, sem perdermos o grau de interação das pessoas, pressupõe disciplina, pressupõe também alguns conhecimentos técnicos relativamente à utilização das ferramentas e, acima de tudo, uma cultura muito grande de feedback, no sentido de promovermos sugestões de alinhamento para a forma como poderemos gerir as reuniões, pequenas dicas sobre, enfim, não agendar reuniões, ou melhor, privilegiarmos o agendamento de reuniões em determinados ciclos do dia em detrimento de outros. Portanto, vamos considerar isto aqui uma vertente mais técnica do ponto de vista aqui holístico. A vertente comportamental, claramente, está a ter uma relação direta com aquelas que eram as competências já designadas como competências do futuro e que, neste momento, já podemos retirar a palavra de futuro porque já são as competências mais do que requeridas no presente. Nomeadamente questões de criatividade, questões de inovação, questões de flexibilidade e questões, acima de tudo, de autossuficiência. E para desenvolvermos um conjunto de competências de autossuficiência em cada uma das pessoas, temos que desenvolver o tal grau de conhecimento em que cada pessoa pode fazer facilmente um autodiagnóstico do seu estado de saúde a todos os níveis e que, acima de tudo, seja a primeira grande triagem que leve a um conjunto de ações que depois seguirão com toda uma estrutura que está montada, seja em conjunto com os nossos parceiros, seja mesmo ao nível interno. Espero que tenha respondido à questão. Haveria muito mais por dizer, mas não temos esse tempo. Claro que sim. Eu agora, só mesmo aqui para terminar, porque estamos mesmo no limite, deixava aqui uma questão, porque temos recebido aqui alguns comentários acerca do discurso do José Magalhães, portanto, sobre o facto de ser gestão de pessoas e não de gestão de recursos humanos, e terminava aqui por perguntar à Helena e ao Manuel, assim peço que sejam breves, porque ainda existe aqui, pelo menos nos comentários dos participantes, algum dilema em mudar mentalidades das chefias para a importância do bem-estar e de todas estes temas que temos estado aqui a falar. E eles pedem aqui, neste caso, como é que se poderia e conseguiria mudar a mentalidade dos atuais dirigentes, sensibilizando-os para esta prioridade. Manuel e Helena, pedia para responderem brevemente aqui a esta questão. Eu diria muito resumidamente, formação, 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 sensibilização, 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 não? Nunca desistir. Helena, a ti. Eu diria que é preciso haver aqui um comprometimento da gestão de topo, portanto, que dê instruções, sobretudo às chefias de primeira linha, no sentido de as replicar para as chefias, para a cadeia hierárquica, e como, entretanto, nós estamos divididos em várias unidades, isto é mais fácil de pôr em prática. Portanto, eu diria que comprometimento da gestão de topo, verdade, como disse o Manuel Sommer, formação nestas áreas, no sentido das pessoas perceberem que a vida não é só trabalho, que tem várias dimensões e tentar respeitar estas diferentes dimensões da vida.
Muito bem, portanto estamos mesmo aqui a terminar a nossa sessão, aqui do IRH, da nossa parte só faz falta mais uma vez agradecermos a presença do José, da Helena, da Teresa, do Manuel e do Nuno, foram fantásticos mais uma vez, e obrigado pela partilha, sei que o tempo é curto, mas pronto, é o que desenhámos e planeámos para esta sessão. A todos vocês que estiveram aí desse lado, importa também informar que de facto este foi o último webinar de 2020, portanto organizado aqui e que faz parte do nosso calendário do IRH e portanto já temos aqui também o calendário para 2021, pelo menos até ao mês de maio, que será o mês onde iremos realizar o nosso fórum presencialmente e portanto peço também que acedam ao site do Fórum RH 2021 e que analisem e que se inscrevam nas próximas sessões que vão já começar dia 14 de janeiro. A todos vocês e ao painel, portanto, o nosso muito obrigada e boa tarde e bom trabalho a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde também, obrigado também. Obrigada, boa tarde a todos. Igualmente, boas festas, adeus. Obrigada. Obrigado.